como a gente tá na semana após a eleição, a gente pode começar falando sobre Lula e Bolsonaro, política, que tu se envolve bastante nesse assunto, né? Isso. E eu acompanhei lá no teu canal que antigamente tu foi um apoiador do Bolsonaro. Tu achava ele um cara legal pra tomar um rumo. Mas aí depois tu viu que não valia muito a pena, que ele era um cara muito bom e caiu fora e tu foi até... Muitas pessoas te odiaram por causa disso. Né? Exatamente. Na verdade, eu fui mais um que caiu no canto da sereia, né, irmão? Porque o discurso dele era muito bom e naquele momento que a gente vinha de muitos anos de um governo petista, onde a gente foi descoberto o maior esquema de corrupção da história e a gente queria alguma coisa diferente, uma guinada para outro lado. E aí surgia ele como uma opção. Na verdade, eu fui um dos primeiros caras a apoiar Bolsonaro. Eu comecei a apoiar ele em 2012, quando ninguém nem conhecia ele. Deputado ainda. Deputado, mas era aquele deputado que totalmente irrelevante, ninguém conhecia. Eu falava dele, falava, pô, tem um cara legal, o Bolsonaro. Quem é esse maluco? 2012, cara. Uhum. Ninguém nem sabia. E eu conheci, me mandaram aleatoriamente um vídeo dele fazendo um discurso sozinho. Eu falei, pô, esse cara é legal, cara. Meio casa com o que eu acredito. E aí eu tinha uma certa relevância já na rede social por conta da luta. E eu falei, cara, eu vou ajudar a politizar esse pessoal das artes marciais aí pra galera parar de ser massa de manobra dos outros, né? Uhum. E aí comecei a fazer vídeo sobre política, falando sobre Bolsonaro, tudo. E a galera casa muito bem com aquele formato das artes marciais, como é que a galera pensa, vibrante, pujante, querendo enfrentamento. Uhum. E aí o cara caiu nas graças, né? E aí o resto... Todo mundo viu, o cara cresceu, virou o que virou e no final das contas, uma vez eleito, abandonou tudo que tinha prometido. E como eu nunca tive compromisso com pessoas, né? Eu tinha compromisso com o que ele prometia, era com o que eu acredito. Né? Uhum. Aí eu passei a criticá-lo, como eu falei que faria. Só que como a minha imagem estava muito vinculada a dele no campo político, porque eu atuei ativamente... politicamente falando, eu ajudei a pedido dele a formar o PSL de Santa Catarina, né? Formei a nominata, concorri às eleições de 2018, então quando eu passo a criticá-lo, aí, meu irmão, aquele movimento de assassinato de reputação, de linchamento virtual, essas coisas, né? Uhum. Mas no final a verdade sempre se impõe, né, cara? E agora a gente viu direitinho o que eram ele e o Lula eram dois lados da mesma moeda. E que não interessa muito quem senta lá em cima. Quem se ferra é sempre o povo. Sim. Mas o que foi exatamente que ele começou a fazer que começou a achar esquisito? Cara, logo, ainda nas eleições, ainda na campanha de 2018, eu tive um indicativo muito forte que foi quando abriu meus olhos. Que aquilo tudo que ele falava não era bem o que ele pretendia fazer. Eu coordenei ali o partido, eu ajudei a formar o PSL. A pedido dele, eu estava na executiva do PSL estadual em Santa Catarina. Ele tinha me oferecido a presidência do partido, eu não quis, porque eu não sabia o que era ser presidente de partido, não sabia, não fazia ideia. Não tinha tido nenhum envolvimento com a política diretamente até o momento. Mas aí eu sugeri um cara, indiquei um cara, e ele aceitou desde que eu estivesse presente na executiva, que segundo ele eu era o homem de confiança dele. E aí formamos o partido, formamos as executivas municipais, formamos uma nominata, etc, etc. E aí quando foi chegando perto das eleições, de fechar a nominata, perto do evento do partido onde você ia dizer quem é que ia concorrer a cada cargo, eu via que faltava sempre o nome para o governo do estado. A gente tinha nomes para deputados estaduais, deputados federais, para o Senado, ele para a presidência, lógico, mas faltava esse nome para o governo do estado. E eu comecei a insistir dentro da executiva. Tá, quem é que vai ser? Não, a gente vai ver. Porque eu, ao mesmo tempo que eu estava na executiva, eu muito deleguei, eu não tenho muito tesão por estar envolvido diretamente na política. O meu negócio é dar minha opinião, é tentar abrir os olhos das pessoas. Então eu fazia isso, estava rodando na rua, puxando o voto, tentando convencer as pessoas que ele era a melhor opção. E as articulações políticas estavam a cargo do núcleo da executiva de quem já tinha uma vivência política. Uhum. E aí eu comecei a perturbar muito para querer saber quem que era o governador, quem que ia ser o nosso nome para o governo, e ninguém me falava, me enrolavam. E aí, faltando 48 horas para a convenção do partido, numa quinta-feira à noite, eu apertei o marqueteiro do partido, que é um cara que veio para trabalhar pelo presidente do partido, que era o Lucas Esmeraldino, né, na sua campanha para o Senado, mas o cara se afeiçoou a mim porque ele via que nas reuniões eu era muito correto, eu batia em cima do que tinha que ser batido, para defender os princípios que eu achava que era o que Bolsonaro defendia.
E aí eu apertei ele, era 11h30 da noite na quinta-feira. Eu falei, tá, Laércio, e aí, meu irmão? Quem é que vai ser o nome? Aí ele abriu o jogo e falou, meu irmão, a parada é a seguinte, já foi feito um acerto lá em Brasília. A gente vai ter que coligar aqui com o partido de esquerda, não sei o que. Eu falei, calma aí. Peraí, o cara diz que quer combater a esquerda e mandou a ordem para coligar com o partido de esquerda. Vai coligar com o partido de esquerda. O nosso nome pro governo do estado vai ser o Gelson Merizio, que é também um cara da velha política lá em Santa Catarina. Pô, se qualquer um que pesquisar vai ver o que é. Quem é esse cara? Eu falei, vocês estão de sacanagem comigo. Não vai acontecer. Não, o Bolsonaro já mandou que aconteça. Eu falei, mas não vai acontecer. Vocês devem ter me avisado antes para eu sair da executiva. Aí arrumei um caô do caramba no dia da convenção. Foi meu irmão, terror e pânico. Tive que ameaçar os caras de porrada mesmo dentro da executiva. Atrasou pra caramba a reunião do partido. Na sede do partido era às 4, a convenção às 6. Cara, a convenção foi ser às 8 da noite. Eu bati o pé e a gente lançou um candidato próprio, que foi o Carlos Moisés, que acabou sendo eleito. Mas ali já foi eu falei, porra, cara, que porra é isso? Né? Ali eu já vi que não era muito bem uma questão ideológica, que o objetivo dele era chegar ao poder, não interessava como. Porque a ideia que nos passava é que ia romper com a velha política, essa é uma coisa totalmente nova, e tu viu que ainda tinha uma ligação, e ainda mais, não só uma ligação, mas necessitava da velha política para acontecer. Exato, eu vi que ele estava disposto a jogar o jogo. Que ele dizia que não ia jogar. Entendeu? Entendi. Aí ali eu já fiquei escaldado. Mas tudo bem, ainda dei um voto de confiança que falei, cara, vai ver, eu que sou muito amador, né? Eu tenho uma visão muito apaixonada da coisa, muito ferro e fogo. De repente, né, a política deve ser que tem esse tipo de arranjo, a ser negociado. Aí continuei apoiando. Aí eu vi ele escolhendo o Onyx Lorenzoni para ser o ministro da Casa Civil. Pô, a Casa Civil é o ministério mais importante, tudo passa pela Casa Civil. Aí ele pega um cara que era réu confesso de Caixa 2 para colocar, que é jogador nato, quem conhece lá do Rio Grande do Sul, né? Sim. Quem conhece bem o Onyx Lorenzoni sabe que o cara é jogador nato, é águia política, né, meu irmão? Falei, cara, romper com o establishment é a promessa do cara, lutar contra o sistema. Aí ele pega o Onyx Lorenzoni e bota... Tá, aí, porra, engoli, né, meu irmão? Falei, vamos mais essa aí. Vai levando algumas coisas. Porque... Em nome daquela promessa, a gente vai deixando algumas coisas passar. No começo, né, cara? No começo tu não quer ver as coisas também, né? Tu começa a ver e falar, cara, não quero ver isso não, vou virar pro outro lado ali. Tu começa... Só que as coisas começaram a ficar muito evidentes. Aí quando veio a questão da CPI da Lava Toga, que ele e o Flávio articularam com a base bolsonarista pra melar a CPI da Lava Toga, falei, não, peraí. Aí não dá, meu irmão. Não dá. Aí eu rompi de vez e passei a ser um puta crítico do governo.